Demonstração das funções básicas do ventilador Philips E30. Eu sou Luiz Melo, especialista de produtos da Proel Hospitalar, representante da Philips aqui no Ceará. Então, o que é que vem com o equipamento? A unidade de ventilação, um módulo de alarme de energia externa, uma fonte de carregamento e um cabo de força. Uma peça para enriquecimento de oxigênio e um umidificador para umidificação ativa. Caso esse umidificador não seja utilizado, basta pressionar a aba do lado direito para desconectá-lo. Aqui atrás nós temos a conexão do filtro e circuito do paciente. Desse lado nós temos a entrada de ar. Caso seja utilizado a peça de enriquecimento de oxigênio, esse filtro deve ser retirado e a peça de enriquecimento deve ser colocada no seu lugar. Conecta até o final. E é recomendada a utilização de um filtro bacteriológico viral, que essa vai ser a nova entrada de ar. Pode-se retirar a tampa superior, basta pressionar as abas e retirar. O que é preciso para a montagem do circuito do equipamento? Um circuito de ramo único, circuito com exalação passiva, qualquer um deles. Ele vai ser conectado na parte posterior do equipamento. Próximo ao paciente, é conectado um filtro trocador de calor-umidade, o mais próximo do paciente. Na lateral do equipamento conecta-se o módulo de alarme e ao lado do módulo de alarme a fonte de carregamento. Ao fornecer energia para o equipamento, ele já inicia em modo de espera e o LED do módulo de alarme fica em verde. Quais são as configurações da tela principal com o equipamento ainda desligado? Eu tenho esse botão giratório, função principal. Na parte superior, ligar e desligar a terapia. Então, primeira aba de informações. Pressiono, vai mostrar informações de tempo de uso da máquina. Volto para o menu principal. Principal função do equipamento na aba de terapia. Essa aba principal tem como ajustar o modo de ventilação, tem o modo pressão controlada, o modo CPAP, modo espontâneo temporizado. Navegando nas outras funções, eu seleciono a pressão inspiratória, o PAP, seleciono, ajusto e confirmo no botão principal. Mesma forma com a EPAP, a função inspiratória, frequência respiratória mandatória e o tempo inspiratório. Aqui eu volto para o menu principal. Se eu continuar girando no sentido horário, ele passa para a segunda aba, que é a aba de alarmes. Eu tenho 3 ajustes manuais de alarme, que é o alarme de desconexão do paciente. Ele tem a opção de deixar desligado, 15 ou 60 segundos de desconexão para o alarme entrar em atividade. Tem o alarme de apneia, 10, 20, 30, 40, ou desligado, e o alarme de volume minuto, que vai de 1 a 99 litros por minuto. Próxima aba, aba de conforto.
Esses dois primeiros ajustes só vão ser utilizados se eu estiver utilizando o modificador ativo, que é a modificação automática ou fixa, o nível de modificação 0 a 5, diâmetro do tubo a ser utilizado 22 mm adulto ou 15 mm pediátrico, deixar bloqueado a mudança do circuito. Aqui eu posso ajustar o tipo de máscara, ventilação não invasiva. As máscaras da Philips têm nos seus cotovelos uma indicação de 1 a 5, indicando qual o nível de vazamento. Por exemplo, aqui tem uma máscara que o nível de vazamento é 2. Então, eu venho aqui e ajusto nível 2. Se for alguma outra máscara que não seja da Philips, pode deixar desligado. E aqui eu posso bloquear a mudança do tipo de máscara. Na aba do aparelho eu tenho a opção de mudança do idioma e algumas funções de manutenção. Com relação aqui a esse ajuste do módulo do provedor, sempre recomendado que você deixe ligado, o cadeado aberto. Se você fizer o ajuste e deixar desligado, ele vai entrar no módulo do paciente, em que o equipamento não permite os ajustes de configuração de parâmetros ventilatórios, por exemplo. Então, se estiver nesse modo, no menu principal você não vai ter mais ao entrar no standby e retornar, não vai ter mais a opção de terapia. Então, como é que eu faço para voltar, para poder ajustar os parâmetros? Nesse módulo do paciente eu tenho apenas acesso às informações que estão ajustadas, tempo de uso, por exemplo. Na outra aba, meu provedor, eu tenho como ver quais são os ajustes que estão no equipamento, mas eu não tenho como modificá-los. Os alarmes, número de série do equipamento e apenas alguns ajustes aqui em minhas configurações, onde eu tenho como mudar o tipo de máscara, o tipo de tubo e o idioma, por exemplo. Como é que eu faço para retornar para o modo do provedor para poder fazer os ajustes? Eu pressiono a tecla do lado do liga e desliga, que é a tecla de rampa, e a tecla principal ao mesmo tempo. Depois de alguns segundos ele retorna para o modo de terapia. Se retornar para esse modo e não ajustar novamente para o modo de provedor, ao entrar em standby ou retornar para a tela principal, ele vai voltar para o modo do paciente, né? Então, recomendado entrar no modo de terapia, no modo de ajuste do aparelho e novamente lá no modo do provedor deixar o cadeado aberto ligado. Uma vez ajustados todos os parâmetros do equipamento, pressiona mais uma vez, o equipamento entra em funcionamento. Essa tela principal, nós teremos a monitorização da pressão. Então aqui no canto inferior esquerdo eu tenho a indicação que se está no IPAP, na pressão expiratória, ou se está na pressão expiratória EPAP. Pressionando uma vez o botão liga e desliga, ele vai para a tela principal de monitorização do equipamento, onde eu tenho pressão, nível de vazamento em litros por minuto, volume minuto, volume corrente expirado, frequência respiratória, e esse equipamento também tem o opcional de conectar um módulo de saturação periférica de oxigênio. Aqui embaixo eu tenho monitorização do modo que está em utilização. Se eu quiser fazer algum ajuste, eu giro sentido horário e eu tenho acesso novamente à aba de configuração dos parâmetros, dos alarmes, parâmetros de conforto e o modo do provedor ligado ou desligado. Aqui na lateral do lado esquerdo tem essa opção de conectar o módulo
de saturação periférica de oxigênio. Se ele estiver conectado e ele estiver na tela de monitorização, ele vai ficar alternando entre a pressão na inspiração e expiração, depois ele vai alternar para a saturação periférica de oxigênio e para o pulso. E na tela principal a saturação vai aparecer no canto inferior direito.